Olá, seja bem-vindo ao nosso Radar da Royal Rural de hoje. Hoje são 5 de abril de 2022, eu sou Ronaldo Fernandes. Vamos às notícias que vão movimentar o nosso mercado. Bom, a gente falou para vocês aqui algumas vezes a respeito desse balanço do capital estrangeiro do dólar e movimentou bastante isso ao longo da última semana, ao longo do início dessa semana. Sexta-feira passada, a B3 anunciou que tinha errado na conta e que provavelmente havia um erro de 27 bilhões de reais. Mas o mercado não recebeu isso como uma bomba, porque muito capital estrangeiro entrou no mercado. Então, muito dólar entrou. Mesmo tirando esses 27 bilhões, ainda é um saldo muito positivo. Se você entrar agora no site da B3, vai estar lá 2020 e 2021 em revisão. Mas mesmo assim, se a gente tirar, o saldo estava em março, estava com 94 bilhões, caiu para 68, foi 67, 64, porque eles estão revisando. À medida que vão revisando, vão atualizando. Mesmo que retirasse todos esses 27 bilhões, o que parece que não vai ser, pode-se perder parte dele aí, ainda tem muito dólar no mercado nacional. Ainda é pressão para dólar continuar baixando. Esse fator do capital estrangeiro. Nós tivemos uma notícia que já não está tão nova, mas que ainda está movimentando o mercado, que é a saída de Adriano Pires. Não é nenhuma polêmica, havia um conflito de interesse. Ele presta consultorias para algumas empresas que teria aí informação privilegiada se ele fosse o presidente da Petrobras. Então, por uma questão de ética, ele não pode assumir. O problema agora é saber qual nome vai assumir a presidência da Petrobras, que está gerando bastante polêmica. Vai haver controle do preço do combustível? O cofre da União vai bancar os ajustes conforme estava sendo sugerido? Bom, sai Adriano Pires. Até o momento que nós temos é isso. Ainda não há indicação de um novo nome. Vai ter que passar aí por uma série de especulações. O mercado vai responder disso, essas especulações de forma muito sensível para a gente ver o que vai acontecer com a Petrobras. Silvio Luna já saiu do cargo, então nesse período a Petrobras está órfã de um presidente. Adriano Pires tinha sido a indicação do presidente Jair Bolsonaro, a indicação mais provável, estava tudo certo que ele iria assumir, mas ele renunciou, não é uma polêmica, é por causa de conflito de interesse. E nós temos a situação da Rússia. As novas imagens, a Rússia estava saindo e está saindo ainda de algumas regiões do norte da Ucrânia, ela está se concentrando no leste ucraniano. Infelizmente, essa guerra que teve início no dia 24, nós aqui consideramos a contagem a partir do dia 22, que foi quando a Rússia entrou ali na região de Luhansk e Donetsk, ali na região separatista. Agora, eles estão voltando para essas regiões que são a região leste, saindo do norte ucraniano. E as imagens que estão ficando são imagens horríveis, imagens realmente de cortar o coração. Nós vimos aí o ministro das Relações Exteriores da Rússia dizendo que essas imagens são falsas ou são encenação das pessoas ucranianas, ou a própria Ucrânia atacou seus civis, o que é inacreditável. Tem outros vídeos muito mais tristes, muito mais terríveis e pesados de se ver, de mães achando o corpo dos seus filhos, que foram atacados sem nenhuma razão, crianças que foram mortas. A partir dessas imagens, que são calculadas mais de 400 corpos, da forma que eles foram encontrados, sugerem tortura psicológica, física, e muitos depois mortos com tiro na cabeça e tiro no peito. Depois dessas imagens chocarem o mundo, se discute, a União Europeia está discutindo embargar ou carvão, ou gás, ou petróleo da Rússia. E caso isso efetivamente aconteça, a gente pode esperar inflações muito mais fortes no mundo todo, porque a Rússia é uma das principais exportadoras de energia. O que está se discutindo agora é que se a União Europeia fazer esse embargo, seja de qualquer uma dessas fontes, ela possa sofrer mais do que a Rússia. Mas há uma pressão no mercado internacional, há uma pressão mundial da ONU e de todos os países de que essas imagens não podem ser desconsideradas, que algo é preciso ser feito. Então é muito delicado essa situação agora, porque a Rússia ela já está numa situação economicamente drástica. O pós-guerra da Rússia vai ser muito pior do que esse momento da guerra, porque as sanções vão permanecer. Mas há uma situação da economia europeia que também ali está com a inflação bastante alta. Alguma coisa deve seguir, a gente só quer fazer uma recapitulação. Quando a guerra começou, as sanções contra a Rússia começaram a ser muito brandas. Foram quase que não fazer nada. E houve uma crítica, houve uma pressão popular, houve uma pressão mundial. E essas sanções começaram a ficar cada vez mais severas e cada vez mais pesadas. A gente está vendo quase que a mesma situação. Imagens
terríveis, imagens horrorosas de corpos, vidas humanas sendo tratadas como descartáveis, como lixo mesmo, e sanções que começam a ser discutidas de forma mais branda. E há o início de uma pressão para que essas sanções aumentem. Então, esse cenário, essas imagens do que o rastro de destruição que a Rússia está deixando à medida que ela vai saindo das cidades, podem continuar sim, devem com toda certeza continuar movimentando o mercado. Vale lembrar que ainda está acontecendo ataques, ainda há bombardeios ali na região dos portos de Mariupol, ainda há bombardeios, né, na região do espaço aéreo da Ucrânia. A Rússia está saindo de algumas regiões, mas continua atacando outras. E aí, dentro dessa consequência, a gente está vendo o petróleo voltar a liberar os seus $110 o barril. Sempre que o petróleo começar a subir de novo, sair muito, avançar muito da casa para cima da casa de $100 o barril, a gente vai ver muita pressão inflacionária. Bom, dentro ainda do cenário geopolítico, a gente está tendo ali as duas Coreias que começaram a se cutucar de novo uma a outra. A Coreia do Sul disse que tem um arsenal muito preciso, muito potente, que pode atacar qualquer alvo da Coreia do Norte quando eles quiserem. E aí o Kim Jong-un, aí a sua imagem à direita, disse que, eu acho que à esquerda, para quem está assistindo de frente, disse que foi um grande erro essa declaração desnecessária, que se a Coreia do Sul optar por um ataque, forças nucleares terão que responder. E aí a gente vê mais uma vez o cenário geopolítico entrar em tensões de conflito de guerra. Falando de economia, começa uma onda de literalmente uma quebradeira das economias mundo afora. O Peru declarou estado de emergência, o ministro do Sri Lanka renunciou um dia após, o primeiro-ministro, um dia após ele assumiu o cargo, ele viu e disse, olha, foi a mesma coisa que ele disse, eu não consigo recuperar a crise econômica que esse país se encontra. O antigo ministro retomou a posse, retomou o cargo. A Tunísia dissolveu o parlamento, segundo o presidente, para poder tentar controlar a situação turbulenta que o país está vivendo agora. E a Turquia chegou a 61% de inflação. Então, esses países estão passando, não só esses países, mas são alguns exemplos de que estão passando por uma situação inflacionária já insustentável. Então, está batendo na porta a conta da pandemia. Como seguiu-se um conflito logo na sequência, a Rússia e a Ucrânia, que também trouxe movimentos catastróficos para a inflação, essas contas estão sendo recobradas. Então, o mundo agora entra num ponto muito sensível da economia e isso tudo vai ser sentido no dólar, no câmbio, em todas as commodities. Falando de commodity, ontem o USDA divulgou o seu primeiro progresso de evolução de plantio. A soja ainda não começou, o milho tem 2% de área plantada. Ali o Texas é a região que já tem mais de 54%, o resto praticamente tudo zerado. O Texas ele é o 14º país em produção, 14º estado em produção de milho, não é pouco, está longe ali dos primeiros, Iowa, Illinois, mas tem ali uma reserva de 2,2 milhões de acres para serem plantados. Então é normal, natural, ele sempre começa na frente. No ano passado, para esse mesmo período, também estava 2%, está dentro da média de 2%. O problema agora é o trigo. O trigo de inverno que já está plantado foi classificado apenas como 30% de produção boa. O restante foi considerado ruim, irregular ou péssimo. E não é um bom sinal, está bem abaixo da média. E o trigo puxa o milho e puxa a soja, um dos principais correlacionados. Ele puxou em vários momentos todas essas commodities aí durante a guerra da Rússia e da Ucrânia. Falando de tela, o dólar abre meio instável por volta das 9 horas, soja com super alta, milho com super alta, refletindo também essa influência do trigo. Bom, o nosso radar hoje tratou de muitos assuntos geopolíticos, mas daqui para frente há quem goste, quem gosta geralmente não gosta de sair do assunto e quem não gosta nem de entrar no assunto. Mas logo daqui a alguns dias a gente vai ter que começar a tratar bastante de política. O jogo ele deve começar a ficar mais intenso a partir de junho, mas essa promete ser uma das eleições mais acaloradas da história do país, do Brasil. Nós temos dois mandatários, os dois chefes de Estado os mais populares, mais proeminentes da história recente do país. Então, quem gosta da esquerda é apaixonado e é eleitor ferrenho, quem gosta da direita também é apaixonado, eleitor ferrenho, tende-se a puxar extremos para os dois lados. Então o mercado pode sentir sim, à medida que as pesquisas forem saindo, à medida que as novidades forem se apresentando. Tem essa terceira via que está batendo cabeça, hora vai um, hora vai outro, está muito mais dividido do que unificado.
Então, logo, logo, aqui no Radar, a gente vai ter que tratar bastante de assunto político, porque vai movimentar bastante no seu negócio, sobretudo no câmbio. Bom, a gente está com uma agenda de viagens, uma agenda de trabalhos dentro dessa semana que pode prejudicar um pouco o horário da divulgação do Radar. Mas a gente promete que vai sempre estar soltando ele aqui. Muito provavelmente, dentro dessa semana, a gente possa ter que soltá-lo até no final do dia à noite. Aí a gente faz um apanhado das informações mais importantes que movimentaram o mercado e que podem influenciar para o próximo dia. Mas fica aqui o nosso compromisso do esforço sempre ser o mais cedo possível. Por hoje é só. Fique à vontade para deixar o seu comentário, o seu compartilhamento, isso nos ajuda muito. Até mais!